E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast único, é o único que eu conheça, talvez você também não conheça outro, que ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. Porque muitos acham que a gente precisa, inclusive, de ciência de homens para interpretar a palavra de Deus. Nós precisamos de conhecimento adicional para entender bem a Bíblia. Não é bem assim. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade, final. E também ela é inerrante. E ela tem, sim, grandes verdades científicas que vão muito além da ciência de homens. Muito, muito além da ciência de homens. E essas grandes verdades científicas da Bíblia têm sido confirmadas pela ciência. E nessa série, estamos no podcast 122, a série A Natureza Ecoa a Deus, falaremos sobre os bad designs. O versículo-chave dessa nossa série se encontra em Jó 12, de 7 a 9. Na realidade, 3 versículos sensacionais. Para mim, um dos mais importantes, esclarecedores versículos da palavra de Deus. Ele diz assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Olha que instrução sensacional da Bíblia. Ela está nos dizendo como devemos fazer ciência. Ciência é busca pelo conhecimento. Entendemos bem como o mundo funciona, quais são seus mecanismos, como ele foi criado, quem o criou, para que estamos aqui. Essas são as grandes perguntas que a ciência faz. E a Bíblia diz: pergunte então a Hawkins, Darwin, pergunte a ciência de homens. A Bíblia diz: não pergunte a homens, porque homens são subjetivos. Maldito o homem que confia no homem. A Bíblia, então, nos manda avaliarmos por nós mesmos, não comprarmos ideias pré-concebidas, conclusões já feitas. Não entendemos que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade, um erro tremendo. Jó, então, diz: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi o Senhor, com seu poder, com a sua palavra, que criou todas as coisas? Sensacional, não é? Então nós temos que investigar a natureza. E é isso que estamos fazendo nessa longa série de podcasts sobre esse título: A Natureza Ecoa a Deus. Nesse podcast, o 121, falaremos sobre os bad designs. O que seriam isso? Bad designs é designs mal feitos, mal construídos, coisas ruins que nós teríamos na vida. No homem, por exemplo, já fizeram uma lista que quase chegou em 200. E o que aconteceu? Nessa lista, tínhamos as amígdalas, o apêndice, o cóccix, o olho humano. Disseram que era defeituoso. A posição de órgãos, inclusive, chegou a ser questionada. Olha, Deus colocou errado, mal posicionado. O corpo humano está mal posicionado. Esse ponto deveria ser mais para lá, aquele outro ponto deveria ser mais para cá. Nem mencionarei alguns dos casos, não é? Porque são constrangedores para os que fizeram essas propostas, inclusive. Então, será que temos, de fato, bad designs, coisas mal feitas? O apêndice, as amígdalas, o cóccix? Será que somos ferro velho ambulante? Se vamos olhar para a ciência de homens, para o darwinismo, para o que a ciência tem proposto, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que se acha mais entendedor do que a própria palavra de Deus. A gente vai achar que talvez a gente realmente foi criado com defeitos.
Mas será? Olha, no meu livro, Antevidência, eu falo desses bad designs. E um deles é sobre o apêndice humano. Você teve apendicite, tirar o seu apêndice? Sabia que tinha gente que estava operando para tirar o apêndice para não ter apendicite? Porque, à luz de Darwin, o apêndice é realmente um ferro velho. É um órgão vestigial, que não presta para nada. Na realidade, atrapalha, inclusive quando temos apendicites. Mas será que o apêndice, de fato, é um órgão vestigial? O que é que nós descobrimos sobre ele? Olha, no Antevidência, eu falo mais ou menos assim. O processo digestivo é parte essencial da vida humana, todos sabemos disso. Para fornecer a nós a nutrição necessária, nosso sistema digestivo funciona sensacionalmente. Funciona como um órgão que é sem palavras, não teríamos nem palavras para descrevê-los. Como esse órgão é sensacional, o apêndice. O que nós descobrimos sobre o apêndice com o exercício da ciência? Será que, de fato, esse apêndice seria imprestável? Olha, Darwin e seus seguidores presumiram que o apêndice seria um órgão vestigial inútil, apenas uma sobra de quando nós humanos andávamos sobre quatro pernas e comíamos uma dieta vegetariana. Essa lenda evolutiva, como de costume baseada em muita retórica e pouca evidência, existe pelo menos desde que Darwin defendeu no seu segundo livro, A Descendência do Homem, essa inutilidade do apêndice. Mas para o sistema digestivo, essencial para os humanos, o que é que nós descobrimos? O apêndice é essencial. É fato que, às vezes, o apêndice, pela sua suscetibilidade moderna à inflamação, nos causa muito desconforto, nas apendicites principalmente. Mas sabe onde acontecem essas apendicites? Principalmente nos países industrializados. Uma pesquisa global recente sugeriu que a apendicite tem sido muito menos comum nos países em desenvolvimento e muito mais comum nos países que dizem seriam desenvolvidos. E que os padrões epidemiológicos da apendicite apoiam, então, a noção de que a apendicite é causada por fatores ambientais, multifatoriais, associados à industrialização da sociedade. Ou seja, a apendicite é um mal moderno que talvez deva ser colocado na nossa conta, não na conta de Deus. Sabemos hoje, então, que esse órgão é indispensável e desempenha pelo menos duas funções cruciais. Você sabia disso? Olha, quando você come alguma coisa estragada, por exemplo, ou não muito bem elaborada, você vai na feira, no mercado, você passa mal e você tem diarreias. E essa engenharia hidráulica da diarreia resolve o problema daquela comida estragada que você se alimentou. Mas, nesse processo, você perde toda a sua biota intestinal, que faz parte essencial da digestão de alimentos, essencial para os humanos. E sabe o que o apêndice faz, então? O apêndice parece ser também útil durante a digestão normal, mas provavelmente fornece um compartimento anatomicamente privilegiado para o cultivo de boas bactérias, protegendo essas boas bactérias em eventos como a diarreia. Olha só, então descobrimos que o vestigial é o argumento equivocado que um dia afirmou que o apêndice seria um órgão vestigial. Nada de inútil. Quem previu foi a teoria da evolução equivocadamente. O apêndice também faz parte do nosso sistema imunológico. Hoje, se você chega num hospital, o médico, os mais informados, avaliam o caso e, se for possível, eles te dão um coquetel de antibióticos para ver se sara a apendicite. E não seria mais necessário remover o apêndice, porque sabemos hoje que é um órgão extremamente importante.
Olha, a mesma descoberta foi feita para as amígdalas, extremamente importante, barreira de bactérias, o cóccix. O olho humano é perfeito, é magnífico, enxergamos mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Então a natureza ecoa a Deus. Pergunte ao apêndice e ele te dirá que foi um grande Deus que fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.